Deus. Ministério Ser Feliz. O Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, por você que entende que você é a igreja de Deus, por você que está aí agora, separando um tempo para cultuar, para adorar o nosso Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, que entende que você não precisa de um templo feito por mãos humanas para adorar, que você é o templo e que você adora de onde você estiver. Então, irmão, que você possa agora, com o seu coração preparado, já com esse louvor maravilhoso, se entregar, se render, convidar o Espírito Santo para falar com você através da palavra dele, em nome de Jesus. Amém? E antes de ler o texto, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você pergunte para quem estiver aí na sua casa: está tudo bem? Pergunta aí para o seu filho, para o seu marido, para sua mãe, para quem estiver perto de você. Está tudo bem? O texto que eu vou ler está em 2 Reis, o livro de 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. E enquanto você procura aí, nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que nos alimenta, que é vida. E nós pedimos, ó Deus, que a palavra do Senhor traga vida aos nossos corações. Pai querido, que o amor do Senhor inunde cada lar agora, de cada pessoa que está nos ouvindo. Aonde, Senhor, a nossa voz estiver alcançando, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha mover. Venha trazer vida, venha trazer, ó Deus, novidade, paz, alegria, em nome de Jesus Cristo. Eu sou, Senhor, só um canal do Senhor, ó Deus, e quero ser usada como um canal de bênção na vida de cada irmão que está em seu lar agora, Senhor, se rendendo a Ti e ao Teu Espírito Santo. Oh Deus, fale conosco, alimente-nos com a palavra do Senhor hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. O texto é grande, vamos lá comigo. Versículo 8 diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu, um dia veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chama a ele. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele lhe disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, e estava com os sacerdotes, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça.
Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele tornou e o levou à sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Agora do versículo 22, nós vamos pular lá para o 26. Diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Só até aqui. Vamos contar um pouquinho dessa história aqui. Primeiro, quem era Eliseu? Eliseu era um discípulo de Elias, alguém que tinha aprendido a amar a Deus e a servir a Deus e a ser profeta com Elias. Elias já tinha partido. Eliseu, então, agora estava exercendo o seu ministério de profeta. E Elias morava em Samaria e ele passava pela cidade de Sunem. Esse relato não conta a história, o nome dessa mulher. Sunamita não era o nome dela, ela era daquela cidade. Eliseu, então, passava por ali com Geazi para ir ao Monte Carmelo, que era um lugar onde ele se retirava para orar, para buscar o Senhor. Então, era uma distância longa que ele percorria para ir até o Monte Carmelo. Diz o texto que tinha ali uma mulher que era rica. No versículo que nós lemos, no versículo 8, fala assim: havia ali uma mulher rica, uma mulher que tinha posses. Essa mulher, ela percebeu que Eliseu sempre passava por ali, indo ao Monte Carmelo. E ela se compadeceu dele, e então ela ofereceu para ele alimento, convidou ele para sua casa e alimentou a ele e a Geazi que estava com ele. E aconteceu que todas as vezes que Eliseu passava por ali, por aquela cidade, essa mulher, então, o recebia na casa dela e oferecia para ele alimento. Aí um dia, ela chamou o marido e falou com ele assim: olha, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui na nossa casa um quarto para ele. Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada, uma lamparina, para que quando ele passar por aqui, ele tenha onde descansar. E assim, ela fez. Essa mulher, então, construiu esse lugar. E quando Eliseu, então, ia passar por aquela cidade, para ir ao Monte Carmelo, buscar o Senhor e orar, ele parava naquela casa e ele tinha onde descansar. Ele tinha onde se alimentar. Aí um dia, passado algum tempo, ele fala com Geazi assim: essa mulher, ela tem nos tratado tão bem, ela tem cuidado tão bem de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa por ela. Chama ela aqui. Geazi vai então e chama, e ela vai diante de Eliseu. Quando ela chega, Eliseu pergunta para ela: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Você quer que eu interceda por você diante do rei? Existe algo que você quer que eu fale a seu respeito para o chefe do exército? A resposta que ela dá para Eliseu é a seguinte: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou bem, não tem nada que eu estou precisando agora. Aí Eliseu fala assim: mas não é possível, tem alguma coisa que seja possível nós fazermos por ela, para agradecer aquilo que ela tem feito por nós. Geazi então fala: meu senhor, ela é rica, não falta nada para ela, mas ela não tem filhos. E o texto diz que o marido dela já era velho. Eliseu chama ela de novo e fala para ela: daqui a 1 ano, você vai ter um filho. Essa mulher fala: não brinca comigo, santo homem de Deus, porque o meu marido já é velho.
Vamos parar aqui para a gente meditar. Há tantas coisas que nós podemos aprender aqui nesse texto, só até aqui, onde eu parei, até essa promessa. Primeira coisa, um homem de Deus passava por aquela cidade, indo para um lugar onde ele ia buscar o Senhor, o lugar secreto. Né, Leoprainha, o lugar secreto dele era lá no Monte Carmelo. Ele ia passar por aquela cidade para ir buscar a Deus lá no Monte Carmelo. E percorria por um caminho longo, uma distância longa. Aí tem naquela cidade uma mulher de posses, mas era uma mulher atenta. Ela viu que aquele era um homem de Deus, alguém que buscava a Deus. Eu entendo então que essa mulher conhecia a Deus. E ela também era temente a esse Deus. Essa mulher então decide abençoá-lo. Ela era uma abençoadora, era uma mulher generosa, que se preocupava com alguém que estava buscando a Deus, um profeta. Eu quero dizer a você hoje, que o Senhor vai levantar no nosso meio pessoas, não só mulheres, pessoas generosas, ao ponto de olhar a necessidade do outro, sem que o outro precisa falar, eu estou precisando de ajuda. Você que está me ouvindo, o Senhor vai tocar no seu coração, para que você seja uma pessoa abençoadora. E com aquilo que você tem nas suas mãos, você ser capaz de enxergar o que o outro está necessitando e abençoá-lo com o que você tem nas mãos, com o que você pode. Aquela mulher foi capaz de ver em Eliseu um homem de Deus. E eu creio que em nosso meio, no meio das pessoas que estão me ouvindo agora, tem também pessoas que temem a esse Senhor e são capazes de enxergar a necessidade do seu próximo e de não reter aquilo que pode fazer, de não segurar, prender nas mãos as bênçãos que pode plantar na vida do outro. Eu creio que o Senhor vai levantar muitas mulheres como essa sunamita, para ser abençoadora em nome de Jesus. Aí o texto diz que ela simplesmente olhou para ele e decidiu cuidar dele, oferecer-lhe alimento, oferecer-lhe um lugar onde ele pudesse descansar. Ou seja, eu não vejo aqui que existia nela uma segunda intenção. Eu vou abençoar para ser abençoada também. Eu vou recebê-lo em minha casa para que ele me abençoe. Não, ela era simplesmente uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, de bom coração. Ela não estava esperando nada em troca. O Senhor quer pessoas que se levantem para abençoar sem precisar de nada em troca, simplesmente pelo que a pessoa é. Ela abençoou Eliseu pelo que ele era e não pelo que ele podia fazer por ela. E ele podia, porque ele era um profeta. Mas ela não estava preocupada com o que ele podia fazer por ela, mas pelo que ele era. Era um homem de Deus. Isso bastava para ela abençoá-lo. Só, irmãos, que a Bíblia diz que qualquer um que receber a um filho de Deus em sua casa e abençoá-lo, é como se ele estivesse recebendo o próprio Deus. Então é impossível uma pessoa abençoar alguém de Deus, servir ao Senhor e não ser abençoado de volta, porque é desejo de Deus abençoar os filhos dele. Eliseu, então, ele não se conforma em não fazer nada por ela. Ele quer ser grato, ele quer fazer alguma coisa por ela. Ele então oferece para ela: eu posso falar de você para o rei. Eu posso falar para você, de você, para o chefe do exército. E ela fala: eu estou bem aqui. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Ela era uma mulher rica, então ela tinha posses. Tenho tudo que eu quero. Tenho aqui o meu marido. Eu tenho aqui a minha casa, o meu lar. Não preciso de nada. Ele não se conforma. E esse é o ponto em que o Senhor falou poderosamente em meu coração. O Senhor, ele não está atento só àquilo que nós precisamos, mas àquilo que nós desejamos.
Ela em momento algum mencionou aqui que desejava ser mãe. Mas o marido já era velho e eles não tinham filhos. E neste tempo era vergonhoso para uma mulher não ter filhos. Porque era o filho que ia dar seguimento àquela família. Era o filho que ia trazer honra para o pai. Então, para ela era uma vergonha, talvez naquele tempo, não ter sido mãe. Ao que parece, ela não demonstrava ser uma mulher frustrada, triste, chateada. Não, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher generosa. Mas tinha ali adormecido um desejo, um sonho. Com certeza dentro dela, ela um dia se imaginou mãe. Ela um dia se imaginou carregando o seu filho nos braços, podendo falar para o seu marido, está aqui o filho que o Senhor nos abençoou. Mas isso não tinha acontecido. Irmãos, Deus está atento àquilo que nós necessitamos, àquilo que nós precisamos. Lá em Mateus, no capítulo 6, diz, para que nós não fiquemos inquietos com as nossas necessidades básicas. Porque o mesmo Deus que sustenta os passarinhos, o mesmo Deus que veste os lírios dos campos, é este Deus que supre aquilo que nós precisamos. E eu sei que o Senhor tem nos abençoado com tudo aquilo que nós precisamos. Eu creio que na sua casa, aquilo que é essencial não tem faltado. Mas o que o Senhor me manda perguntar para você hoje, não é o que você precisa, é o que você deseja. Eu preciso ter na minha casa arroz e feijão, mas eu desejo ter filé. Eu desejo ter carne. Eu desejo ter banquete. Então, precisar é uma coisa, desejar é outra. E o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos, aqueles que o buscam de coração, com sinceridade. Talvez o sonho de ser mãe estava ali adormecido, não estava incomodando ela. Ela estava vivendo bem sem ter aquele filho, sem ser mãe. Mas estava ali adormecido um sonho. Eliseu então faz uma promessa para ela. Daqui a 1 ano você vai ter um filho. E eu gostaria que você pensasse aí agora, se há alguma coisa no seu coração que adormeceu, um sonho, porque o Senhor hoje está abrindo para você uma oportunidade de falar para Ele, de contar para Ele, Senhor, eu tenho aqui o emprego que eu preciso, mas o que eu desejo, Deus, o que eu desejo, esse ainda eu não alcancei. Talvez você deixou adormecer um desejo de ser um ministro de louvor, né, Léo Márcio? Eu desejo ser uma ministra de louvor. Brincadeira. Brincadeira, porque não é o meu chamado. Mas muitas vezes nós deixamos sonhos, desejos do nosso coração adormecidos, porque achamos que não vai ser possível realizar. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E Ele está atento a muito mais do que as nossas necessidades. Ele está atento aos sonhos mais profundos do nosso coração. E eu creio que o Senhor, Ele quer te dar muito além do que você tem hoje. Essa mulher, então, quando ela ouve a promessa, ela fala, não brinca comigo. O que você está me falando parece impossível para mim. O meu marido é velho, não brinca comigo. Eu nem pensava mais nisso. Isso aí já estava esquecido, já estava adormecido. Mas a promessa se cumpre e ela dá à luz a um filho. Imagina a alegria daquela casa. Agora ali tinha uma criança, um herdeiro, alguém que ia dar continuidade àquela família. Aí um dia, esse menino vai com o pai dele para o trabalho. E de repente ele começa a falar, ai, a minha cabeça. Ele sentiu ali uma dor de cabeça. E ele mencionou ao pai, ai, a minha cabeça, por 2 vezes. O pai dele então fala com o servo assim, leva lá para a mãe dele. Bem típico de pai, né? Entrega lá para a mãe. O menino está dando problema, leva lá para a mãe dele.
O servo, então, pega o menino, leva e entrega lá para essa mulher. Ela pega a criança no colo, coloca ali sobre os joelhos dela, e ela fica com essa criança até o meio-dia. Ao meio-dia, a criança morre. Quando a criança morreu, me chama muita atenção que não bateu nela um desespero. Pensa você, com o seu filho, você mãe, o seu filho nos braços, ele morre. Imagina a gritaria que você não ia arrumar, pedindo socorro, meu Deus, o que aconteceu aqui? Alguém me ajuda? Ela não, ela pega a criança, sobe para o quarto onde ela tinha mandado fazer para Eliseu, pega a criança, deita ali na cama que ela tinha colocado naquele quarto para Eliseu e deixa a criança lá. Fecha a porta, sai do quarto. Quando ela sai, ela fala com o marido. Pede aí um escravo, chama ele, pega uma jumenta, porque eu preciso ir até o homem de Deus. Quando o marido ouve aquilo, pega a jumenta, e aí ele sai então, o servo e essa mulher, ao encontro de Eliseu. E quando ela está chegando lá, Eliseu vê ela, avista ela de longe, e ele fala com Geazi, vai ao encontro dela e pergunta para ela se está tudo bem. Pergunta para ela pelo filho, pelo marido. Diz o texto que quando Geazi se aproxima dela, ele fala, está tudo bem? Tudo bem com seu filho? Tudo bem com seu marido? E a resposta dela é, vai tudo bem. Não estava nada bem. Mas ela sabia que a quem ela precisava ir, quem ela precisava procurar, quem ela precisava contar o que realmente ela estava sentindo, não era para Geazi, era para o profeta Eliseu. Quando ela chega perto de Eliseu, ela vai nos pés dele, Geazi vai para tentar tirá-la, Eliseu percebe que ela está triste e fala, não, deixa ela. Ela está abatida, eu vejo que ela está abatida, mas o Senhor não me mostrou o porquê. Ela então fala com ele com ousadia, no versículo 26. Desculpa, no versículo 28, ela fala assim, pedi eu a meu senhor algum filho? Não, eu disse, não me enganes. Só que agora meu filho está lá na minha casa morto. Eu já não tinha mais o sonho de ser mãe, eu já nem pensava mais nisso. Aí, você veio a mim, me fez uma promessa, eu te abençoei, mas eu não queria nem nada em troca. Eu só queria te abençoar. E aí você veio e me fez uma promessa e eu tive o meu filho e agora ele está morto. Aquela mulher, ela pôs uma fé em prática. Ela não só entendia que Deus tinha poder para ressuscitar o filho dela e ficou ali esperando ele acordar. Ela foi atrás de quem podia, através de quem a vitória dela poderia vir. Ela sai ao encontro do profeta. E o profeta, ele manda Geazi ir até a casa, colocar lá o bordão dele sobre o menino. E assim o menino ia acordar. E ela fala, não, eu não vou sair daqui até que o Senhor se levante e vá comigo. O Senhor é quem vai comigo lá para despertar o meu filho. Eliseu sai então e vai com ela. Ele entra lá na casa, fecha a porta, ora ao Senhor, se deita sobre a criança e a criança espirra 7 vezes e acorda. Quero dizer para você, meu irmão, que não adianta nós sonharmos. O Senhor tem usado profetas dele aqui para falar aos nossos corações, para nos encorajar a crer, a buscar ao Senhor. Mas não adianta a gente ficar só prostrado, esperando as coisas acontecerem, sem nós exercitarmos a nossa fé. Se nós ficarmos só sentados, esperando a bênção cair do céu, e não formos ousados o suficiente para ir atrás e buscar aquilo que nós necessitamos,
nós vamos continuar com sonhos adormecidos. Ou, depois de termos recebido aquilo que Deus nos prometeu, e que tivermos os nossos sonhos mortos, vão permanecer mortos. Ministérios parados, mortos, porque nós não exercitamos a nossa fé. Sonhos de prosperidade financeira, de bênçãos no casamento. Talvez tenha algo aí precisando acontecer no seu casamento, na sua casa, uma salvação na sua família, que não acontece, porque você não tem conseguido exercer a sua fé com ousadia. E hoje o Senhor, Ele chama a nossa atenção para, como essa mulher, não aceitarmos os nossos sonhos mortos, os nossos projetos mortos, mas colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor falou, que nós teríamos, todo o poder que Ele nos deu, de livre acesso a Ele, de poder clamar a Ele, de poder falar: Senhor, não, eu recebi do Senhor algo que agora está morto, que eu não estou conseguindo, Senhor, praticar, mas que eu quero de volta. E determinar isso e receber do Senhor essa vitória. Depois que o filho dela ressuscitou, passado alguns anos, veio uma grande fome sobre aquela terra. Eliseu fala de novo com essa mulher: vai e peregrina por qualquer lugar que você puder ir, porque haverá 7 anos de fome aqui. E para que você não passe por este momento de fome, de tribulação, vai para outra terra. Ela pega então seu filho e vai. Lá no capítulo 8 de 2 Reis, diz então que passado, ela obedeceu aquilo que o profeta tinha falado para ela, e passados 7 anos, ela começa a falar com o rei: eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar para o lugar de onde eu saí. Já é passado 7 anos do qual o profeta me falou, eu obedeci, eu saí de lá, e agora eu quero voltar. Lembra que quando ele perguntou se ela queria que ele intercedesse por ela ao rei, e ela disse que não, ela não queria status. Esse texto no capítulo 8 vai falar que Geazi estava conversando com o rei, e o rei fala com ele: me conta todas as coisas que Deus tem feito através de Eliseu, me conta o que Eliseu tem realizado. E Geazi então, contando para o rei tudo aquilo que Deus estava fazendo através do profeta Eliseu, ele conta então essa história dessa mulher que tinha um filho morto e o filho ressuscitou. E quando ele está contando para o rei, essa mulher entra para pedir ao rei: eu quero voltar para a minha terra. E ela entra clamando. No versículo 5 do capítulo 8, ela fala assim: contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: esta é a mulher do qual eu te falava, rei. O rei então pergunta à mulher e ela lhe conta. O rei lhe deu um eunuco dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as suas rendas das suas terras, desde o dia em que ela deixou a sua terra até agora. Tudo que aquela mulher tinha perdido durante esses 7 anos de fome, em que ela saiu daquela terra dela para obedecer à ordenança do profeta, o rei então manda que fosse devolvido para ela, manda que fosse restituído para ela. O Senhor, Ele quer restituir para você sonhos que outrora estavam mortos. O Senhor quer restituir na sua vida o seu ministério. Você que um dia foi chamado para pregar, para cantar, para louvar ao Senhor, para servi-lo, mas que por algum motivo você parou. Você que sonhou um dia em montar um negócio e alguma coisa aconteceu que não deu certo. Você perdeu tudo que você tinha investido. O Senhor tem propósito de restituir a você tudo que você perdeu. Agora, qual é a resposta que você tem para dar quando te perguntarem: como é que você está? O que está acontecendo com você? Como é que está a sua família?
Quando vier no seu coração palavras de murmuração, quando vier no seu coração palavras de desânimo, de falar, está tudo ruim, eu perdi tudo que eu tinha, meus sonhos estão frustrados, eu não estou conseguindo avançar, está tudo ruim. Quando vier essas palavras, você vai dizer, vai tudo bem, porque você vai se lembrar do Deus de Israel, o Deus de Eliseu, o Deus que ressuscita sonhos, o Deus que restitui tudo aquilo que um dia foi perdido. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração hoje. Não esmoreça diante da situação, ainda que tudo pareça, irmão, que seja impossível de acontecer. Creia num Deus que tudo pode. Quando chegou diante de Jesus um homem com lepra, e Jesus se compadecendo dele, ele fala assim com Jesus, se você quiser, você pode me limpar. E Jesus fala com ele assim, eu quero, seja limpo. Hoje o Senhor está dizendo para você, o que é que você quer de mim? Porque eu quero te abençoar. O que é que você deseja receber de mim? Eu quero te dar. Fala com o Senhor aí agora qual é o seu desejo. Eu quero orar com você. E enquanto eu oro, traga ao seu coração, não aquilo que você precisa, porque do que você precisa o Senhor já sabe, mas o que seu coração deseja. Aquilo que está lá no íntimo, que você nem precisa, não é essencial, mas você deseja, você quer. Fala isso agora para o Senhor, porque é desejo dEle abençoar a sua vida. Senhor, eis aqui um povo, ó Deus, que crê no Teu nome, que crê que o Senhor é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus que não fala por falar, é um Deus que tem prazer em abençoar. Senhor, em nome de Jesus eu profetizo que aonde estiver uma pessoa, Senhor, orando comigo agora, e dentro do coração dela tem um sonho que outrora estava adormecido. Talvez, Senhor, ele até tem o que precisa, mas ele quer algo a mais que só o Senhor pode dar a ele. Pai querido, que em nome de Jesus Cristo, essa pessoa seja cheia de coragem, de fé, para que seja, Senhor, restituída na vida dela, Senhor, sonhos. Para que seja restituída, Senhor, na vida dela, Senhor, tudo aquilo que estava perdido. E que esta vida, esta pessoa, seja tão ousada neste momento de oração, para poder falar com o Senhor com sinceridade, aquilo que verdadeiramente o coração dela almeja. Deus, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, lares agora estejam sendo abençoados e restituídos. Senhor, que esposas, que maridos possam ver a diferença hoje em seus casamentos. Senhor, que pessoas possam, Senhor, ver, ó Deus, milagres acontecendo no seu trabalho. Que pessoas, ó Deus, possam ver, ó Deus, milagres acontecendo em sua vida profissional, em sua vida ministerial. Deus, que estejam sendo levantados, Senhor, agora, Senhor, pessoas como esta mulher abençoadoras, pessoas generosas, que querem plantar, ó Deus, na obra do Senhor, que querem, Senhor, ó Deus, fazer, ó Deus, a obra do Senhor crescer, avançar, e que entendem que tem recursos para isso, e que, Senhor, sejam despertadas em nome de Jesus para ser abençoadoras. Que a graça, a glória do Senhor inunde os lares. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é o desejo do nosso coração hoje, Pai. Eu louvo ao Senhor por cada irmão que está agora conosco, Senhor, ouvindo esta mensagem. Por cada pessoa que vai ouvir, ó Deus, este culto depois. Que seja abençoado, Senhor, de uma maneira poderosa, e que testifiquem de um Deus de milagres, de um Deus de poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver alguém aí nos ouvindo que não conhece esse Deus, não experimentou ainda desse Deus de milagres, você pode fazer isso. E se você sente esse desejo no seu coração, manifeste-se, procure-nos.
Nós queremos estar com você. Nós queremos orar com você. Nós queremos te mostrar mais quem é o Deus de Israel. O Deus que pode restituir sonhos. O Deus que pode levar paz ao seu coração, mesmo em tempos difíceis. Amém?